Shalom a todos e obrigado por assistirem. Eu sou o Rabino Dr. Itzhak Shapira e sou o autor dos livros A Queda de Edom e o Novo Hamas. Em todo o mundo, no último vídeo que alcançou mais de 100 mil visualizações, conseguimos causar um grande impacto ao explicar para vocês o que está acontecendo. Mas hoje à noite vamos aprofundar ainda mais. Vou compartilhar com vocês um grande e profundo segredo obscuro que conecta o que está acontecendo agora com a eleição do Papa e algumas das coisas que estão ocorrendo neste exato momento em Israel. Não é coincidência que justamente hoje anunciaram que Israel está se preparando para um ataque maciço contra o Irã. Vai acontecer? Ninguém sabe quando. Os dias estão próximos. Todos nós precisamos prestar atenção aos sinais diante de nós. Hoje à noite vou guiá-los pelas Escrituras e quero revelar a vocês um grande segredo. Mas antes de fazer isso, tenho um pedido urgente para todos. Por favor, leiam A Queda de Edom. Por favor, leiam também O Novo Hamas. Esses livros foram escritos quase imediatamente após o dia 7 de outubro, alguns já estavam até planejados antes do dia 7 de outubro e estão acontecendo diante de nós. O que me surpreende é a rapidez com que essas coisas estão acontecendo. Por isso, insisto com vocês, nós os traduzimos para inúmeras línguas. Adquira esses livros, leia cada palavra, prepare-se hoje mesmo e escolha alinhar-se com o Deus de Israel e o Messias de Israel. Nas últimas 48 horas, vimos uma escalada significativa na retórica entre as nações e até mesmo com os Estados Unidos em relação ao Estado de Israel. Vimos hoje, há poucas horas, o relatório chocante. Enquanto eu lia para vocês o relatório drástico, Donald Trump enviou uma mensagem para Netanyahu e eu cito: "Nós vamos abandonar vocês a menos que baixem suas armas." Segundo o Washington Post, de forma clara, a pressão de Trump está aumentando a pressão e agora está dizendo a Israel: Israel, se vocês continuarem a lutar esta guerra em Gaza, apesar do fato de que os reféns ainda estão lá, nós vamos abandonar vocês. Mas hoje as coisas pioraram ainda mais. Poucas horas antes, a União Europeia emitiu um ultimato a Israel e eu leio para vocês hoje. Blitz internacional, o ultimato de Trump e agora a ameaça do mundo ocidental e a fúria do mundo árabe. Isso soa realmente familiar para alguém? O blitz que está acontecendo agora entre o mundo árabe, o mundo ocidental e os Estados Unidos, todos pressionando Israel, enquanto o Hamas ainda mantém os reféns, é realmente profético. Há um segredo que você vai descobrir hoje, e eu cito para você. A pressão internacional sobre Israel para parar a guerra em Gaza se torna um grande ataque diplomático internacional, onde Netanyahu agora é o vilão, não o Hamas, mas Netanyahu. Na Europa, as coisas estão piorando e todas essas manchetes que trago para você são de hoje. Quero que preste atenção à rapidez com que tudo está se movendo e diz: a Europa vai discutir cancelar acordos com Israel, enquanto o Ministério das Relações Exteriores de Israel afirma que esta é a pior posição em que já estivemos. A Holanda conseguiu formar uma maioria dentro da União Europeia que agora tenta impor um embargo a Israel enquanto as coisas pioram e o primeiro-ministro do Catar está sentado com Donald Trump. E ele está culpando Israel pelo fracasso nas negociações enquanto constrói esse grande relacionamento com Donald Trump. Amigos, vocês acham que isso é coincidência? Nada disso é coincidência hoje. Vejam estas manchetes vindas da França hoje. A França diz: apoiamos a reavaliação de toda a nossa relação com o Estado de Israel.
Macron continua e diz: juntamente com a Grã-Bretanha e o Canadá hoje, o que Israel está fazendo não é suficiente. Há necessidade de reexaminar nosso relacionamento com Israel. Amigos, estamos assistindo, nas últimas 24 horas, a uma escalada completa na forma como as nações estão tratando Israel e na maneira como elas enxergam essa ação terrível e demoníaca do Hamas. Mas e Ismael, o que eles estão fazendo? Veja a manchete de hoje do Catar. O Catar, que agora se tornou um forte aliado dos Estados Unidos, afirma publicamente que o Catar declara a respeito do bloqueio nas negociações. Não conseguimos preencher a lacuna. E ele afirmou que a responsabilidade recai unicamente sobre Israel, pois Netanyahu tem agido de maneira irresponsável como estratégia para alcançar a paz. Amigos, não há como alcançar a paz. O Hamas sabe por que está mantendo os reféns, porque eles estão virando o mundo contra Israel. Amigos, hoje estamos vendo o Salmo 83:7 se cumprir diante dos nossos próprios olhos. Mas esperem, ainda vou revelar a vocês um grande segredo hoje. Mais uma ou talvez duas manchetes, todas elas de hoje. Último aviso antes do colapso. Israel está se encontrando em uma encruzilhada como nunca esteve em sua história. Israel está prestes a entrar em um terrível colapso econômico. Devido ao custo da guerra, um déficit como nunca antes, enquanto a pressão internacional e o Ocidente consideram impor sanções a Israel ao mesmo tempo. E o que Israel faz? Israel está se preparando para atacar o Irã. Irmãos e irmãs, olhem para essas 4 manchetes na sua tela agora. A Europa está dizendo que a situação com Israel está terrível hoje e estamos considerando cortar todas as relações com Israel e impor um embargo ao país. Os Estados Unidos estão frustrados e agora a administração Trump está se manifestando publicamente contra o governo de Israel. Ao mesmo tempo, o Reino Unido declara que Israel está agindo de forma detestável, mas não menciona o Hamas nem os terroristas que eles são. Agora, olhe para esta manchete na sua tela neste momento, que saiu há poucos minutos de Israel, dizendo: os Estados Unidos estão em silêncio e as ações e a retórica dos Estados Unidos estão piorando ainda mais, pois chegamos a um ponto historicamente baixo no relacionamento entre Estados Unidos e Israel, entre Europa e Israel. E toda essa escalada, amigos, está acontecendo em questão de dias, em questão de horas, e você provavelmente está se perguntando o que está acontecendo no âmbito profético. Hoje, quero mostrar a você um segredo, pois essa escalada que estamos vendo agora já foi profetizada como um sinal certo. De Gog e Magog, veja comigo atentamente o que está escrito no Salmo capítulo 2, versículo 2. Diz assim: os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram juntos contra Adonai e contra o seu Machia. Amigos, quero mostrar a vocês, diretamente do Midrash, diretamente do nosso rabino, um grande segredo que está em Salmos 2:2. Agora, quero dizer antecipadamente que as coisas que estou mostrando a vocês hoje não são invenção minha. Estou tirando tudo isso diretamente do Midrash e do conhecimento da própria língua hebraica. Diz que nesses dias haverá reis e governantes que se unirão. Eles conspirarão contra Deus e contra o Messias. Isso significa que o Messias já estará aqui, pelo menos o seu espírito já estará presente. Agora, em hebraico, como você vê na sua tela, é usada a expressão Nosdu Yarad. Essas palavras, Nosdu Yarad, guardam um grande segredo. Essa palavra em hebraico, Nossad, significa conspirar.
E como você vê agora na sua tela, a palavra nosdu está relacionada à palavra hebraica yesod, ou fundação. E a pergunta é: que tipo de fundação esses reis e governantes vão de fato estabelecer e o que essa fundação realmente tem a ver tanto com as nações de hoje quanto com o Papa? Preste bastante atenção no que vou mostrar para você hoje. Isso é importante. Abraham ibn Ezra, famoso estudioso, viveu há quase 1000 anos na Espanha e ele explicou que há um grande segredo na palavra nosdu. Ele disse que a palavra nosdu tem raiz na palavra hebraica yesod, que significa fundação, o que implica que eles, as nações e os governantes, vão estabelecer juntos um plano comum e uma fundação comum. E ele disse: constatamos que muitas nações estavam sob o controle de Davi. E se o Salmo fala sobre o Messias, então a questão da oposição generalizada se torna ainda mais clara. Preste atenção, haverá uma base, uma fundação sendo formada em oposição direta a Deus e ao Messias. E a pergunta é: quem são essas duas entidades que estão se unindo para isso? Bem, antes de responder e revelar a vocês um grande segredo hoje à noite, quero que ouçam o que Avraham ibn Ezra, uma das maiores autoridades da língua hebraica, tinha a dizer. Ele disse sobre a palavra hebraica nosdu yahad, que essa palavra nosdu vem da palavra intriga, conspirar. Ela está enraizada não apenas na palavra yesod, ou fundação, mas também na palavra sod, em hebraico. Veja bem, na palavra nosdu há uma palavra que está oculta na Bíblia hebraica, e é a palavra sod. Sod significa realmente conspiração. É um conselho, mas também significa segredo. Haverá um plano secreto prestes a se revelar. E o que você está vendo agora no mundo é exatamente esse plano oculto começando a se manifestar. Novamente, a palavra nosdu tem dois significados. Uma fundação, outro tipo de fundação, que eles buscarão estabelecer. Nós chamamos isso de nova ordem mundial. E entenda o que está acontecendo agora. Há uma nova ordem mundial sendo estabelecida diante dos nossos próprios olhos. E também, dentro dessa palavra, nova ordem mundial, está a palavra sod, segredo. E quem são esses governantes? Como você vê em Metsuda David, diz que os governantes são chamados de Sarim. Eles são os Rosanim, que são os Sarim. Os governantes são os Sarim, que são uma entidade demoníaca que está controlando as nações. Quem são eles? E o que eles representam? Quem controla? Quem são os demônios que controlam hoje? Veja bem, está escrito aqui que eles se rebelarão contra o Senhor e contra o Messias. O Malbim está dizendo algo que todos nós precisamos levar em consideração, especialmente à luz da ascensão do Papa ao poder nestes dias. Ele afirma que a rebelião está dividida em duas partes, contra o Senhor e contra o Messias. Contra o Senhor significa que haverá uma autoridade religiosa que se rebelará contra o próprio Deus. Contra o Messias fala sobre os líderes nacionais, ou seja, primeiros ministros e presidentes. Entenderam? Avraham ibn Ezra está nos dizendo que vai haver uma conspiração, não uma simples teoria da conspiração, mas sim uma conspiração que realmente vai acontecer. Uma aliança entre uma autoridade religiosa e primeiros ministros, governos que vão se unir. Você acha interessante que, ao mesmo tempo em que as nações se voltam contra o povo judeu, o Papa diga: nós somos o povo escolhido?
Está claro o que os rabinos estão nos dizendo aqui. As autoridades religiosas do mundo e os líderes, primeiros ministros e assim por diante, atualmente já estão fazendo um plano secreto contra Israel, contra Deus, contra o Messias. E agora você entende o que está acontecendo no mundo neste exato momento. E continuo citando nossos rabinos que disseram: os governantes são os sarim, ou demônios, e eles se aproximam dos reis, ou seja, dos primeiros ministros e presidentes. Eles são os detentores dos segredos e conselheiros em questões religiosas e conspiram em grande segredo. Hoje já existe um grande e importante segredo, amigos, que está acontecendo nos bastidores e que a maioria de nós realmente não entende, entre Roma, entre a Igreja Católica e também entre os líderes das nações. Amigos, eu sei que isso é difícil para vocês aceitarem hoje, é difícil de acreditar. Mas foi assim que nossos rabinos falaram sobre o fim dos tempos há mais de 1000 anos. E o que é essa grande coisa que eles estão tentando estabelecer? Lembrem-se, é a palavra nosdu. Da palavra Yesod é uma representação de uma nova ordem mundial. E os rabinos nos disseram que a conspiração deles é como a fundação de um edifício. Vocês sabem para o que eles estão conspirando hoje? Tanto no mundo religioso quanto entre os governantes e líderes, é para uma nova ordem mundial. E isso é algo difícil para nós compreendermos, mas eles são como a fundação de um edifício. E o rabino David Kimhi vai além e diz que todos eles consultaram uns aos outros como se fossem um só. O mundo religioso e o mundo não religioso estão formando uma aliança contra Israel nos dias de hoje. O conselho também é expresso na palavra Yesod, ou fundação, pois o conselho está para o desempenho real, assim como a fundação está para um edifício. Eles estão criando hoje uma nova fundação. É impressionante perceber que um dos nomes de José, o Messias, filho de José na Hassidut, é Yesod, e que o nome de Gog e Magog, a guerra de Gog e Magog, também recebe o nome de Yesod. Duas fundações, duas ordens mundiais, a ordem mundial do Messias e a ordem mundial de Gog e Magog, que é a ordem mundial de Satanás, estão prestes a colidir. E um dos passos finais antes de colidirem é que veremos as nações conspirando em conjunto com líderes religiosos, amigos. Isso está acontecendo diante dos nossos próprios olhos hoje. E aqui o Radak continua e diz: quais são as coisas vãs que eles estão dizendo? Os reis terrenos aparecerão no futuro com Gog e com os Sarim, que são os seres demoníacos todos juntos, pois eles se unirão contra o seu Deus e contra Davi, o Messias de Hashem. É exatamente para isso que estamos caminhando agora. Esse grande ajuntamento não se limita apenas à reunião dos justos, mas inclui também o ajuntamento dos Sarim com as nações e seus líderes religiosos, todos se voltando contra o povo judeu. Permitam-me concluir com as palavras do Ramad. O Ramad conclui e diz que todas essas coisas estão realmente acontecendo durante o tempo da guerra de Gog e Magog. O tumulto das nações é, na verdade, o seu grande ajuntamento. Não são apenas nações que estão se reunindo, mas sim reinos que se aliam, acreditando que a Kedushá não será capaz de superar os reinos que se uniram entre si. Amigos, eles estão prestes a se unir e criar uma nova fundação de maneira definitiva, uma nova ordem mundial. E isso inclui absolutamente tanto o mundo religioso quanto também o mundo não religioso.
Que segredo chocante recebemos hoje desta palavra, Nosdu. Eles estão tentando replicar Iosef com um Iosef satânico. Não se enganem, o que está acontecendo com o Vaticano em Roma, o que está acontecendo na América do Norte, Edom e Roma, o religioso, o governamental e o não governamental, todos estão se alinhando agora nesse grande ajuntamento diante de Israel. Eu te exorto hoje a ser sábio e compreender essas coisas. Se você quiser estudar mais comigo, participe da Yeshivá deste fim de semana, neste domingo. O link está na descrição deste vídeo. Inscreva-se, pois eu vou conectar Roma com Edom para vocês nesses últimos dias. Que Deus te abençoe e vamos orar por Israel e pelo povo judeu. Leia a queda de Edom.